Vamos falar de temperamentos? Você sabe o que é temperamento na sua constituição psíquica? Você sabe a diferença de temperamento, caráter e personalidade? Sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de temperamentos, mas a gente vai explicar a diferença entre os três. Então, eu acho que esse vídeo de hoje vai ficar muito interessante, porque tem uma dúvida muito recorrente aqui no nosso canal e eu quero esclarecer explicando os três. Então, segura aí e espera a nossa explicação, tá? Primeiro vou explicar o que é personalidade. Personalidade vem da etimologia da palavra persona. Persona quer dizer máscaras. Então a gente pode dizer que a nossa personalidade é uma máscara? Não. A etimologia da palavra. Lá no teatro antigo da Grécia, as pessoas colocavam aquelas máscaras brancas no rosto para representar tristeza ou alegria, para simbolizar que ele estava triste ou alegre na representação teatral. E aquela máscara tinha um nome chamado persona. E aí a psicologia pegou emprestado dessa palavra, persona, e criou a nossa personalidade. É como se a gente tivesse dentro de nós várias características, várias personas. Cada um de nós tem várias personas. Temperamento é o hormônio, o humor que está dentro da gente. A gente tem 4 temperamentos. Depois eu vou explicar os 4, mas a gente tem 4 utilizando temperamentos lá da etimologia antiga do Hipócrates, o pai da medicina moderna, que Hipócrates, o juramento da medicina é feito pelo Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina e falava de humores dentro da gente. Nós temos 4. E o caráter é o princípio de moral que está dentro da gente. Se a gente utilizar o saber do Freud, aquela obra toda ali azul é do Freud, a gente vai entender que o temperamento, o caráter e a personalidade constituem o sujeito. Só que o caráter seria aquele princípio de moral, aquele superego que está dentro da gente, a consciência que está dentro da gente. Ninguém é sem caráter. As pessoas são amorais, elas são sem princípios de moralidade. Elas são mau caráter e bom caráter. Então, o caráter é o princípio de moralidade que está dentro da gente. E o temperamento a gente vai explicar agora, que o vídeo de hoje é mais para explicar temperamentos. E entre os vídeos aqui eu vou colocar alguns testezinhos para vocês identificarem. Quanto mais a gente entende do temperamento, melhor até para o autoconhecimento. A gente tem que entender que nós temos 4 temperamentos. E esses 4 temperamentos, lá no Instituto Cássia Rodrigues, na formação em psicanálise, o primeiro livro que eu sugiro as pessoas lerem é sobre temperamentos, para as pessoas descobrirem o temperamento. Porque muitas pessoas chegam achando que elas são generosas, boazinhas e meigas, e na briga elas partem para a briga e na confusão. Quando a gente entende o temperamento, é o processo de autoconhecimento. A gente consegue se entender melhor e a gente começa a ter domínio sobre as nossas características do temperamento. E lá na psicanálise a gente não tem que fazer o resgate do autoconhecimento, ir lá e descobrir o que está no nosso inconsciente recalcado. O nosso recalcado aparece muito nos sonhos, porque o sonho sempre é a entrada real para o nosso recalcado, para o nosso inconsciente, para o nosso psiquismo. Então, uma das formas de entender é lendo. E aí eu sugiro a vocês a leitura desse livro. Esse livro vai explicar a vocês muito sobre temperamento. Ele é um livro que nem é tão grosso a priori, ele é um livro muito interessante e que, se você quiser, você acha ele até no sebo aqui na internet. Então, se você quer saber que livro é esse, pausa, segura e anota aí, compra, baixa em PDF, mas eu sugiro você ler, porque é óbvio que nesse vídeo tão pequenininho, às vezes não vai dar tempo de você entender perfeitamente sobre o seu temperamento. Tá aqui o livro de sugestão, ó, que bacana esse livro. Compra ele, é uma sugestão para vocês, tá? Então vamos falar sobre os temperamentos. Então, usando esse livro aqui, a gente tem aqui, olha, esse gráfico aqui. Eu vou botar aqui entre os vídeos para vocês terem esse gráfico. Aí vocês pausam e vocês façam o teste. Que eu acho interessante vocês pausarem e fazerem o teste, porque às vezes a gente nem sabe o nosso temperamento. E uma outra dica que eu peço aos meus alunos, vou pedir a vocês, peça ao seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu amigo, para fazer o seu teste, para ele dizer quem é você. Porque muitos de nós têm a persona, a máscara, que a gente não consegue ver
ver quem é a gente. Então peça alguém para fazer esse teste. Quem sabe você descobre quem é você. É uma dica, uma sugestão. Então nós temos primeiro, vamos falar primeiro do sanguíneo. Não tem ordem de importância qual o melhor ou pior. O sanguíneo, eu vou falar as características positivas, vou falar as características negativas e vou falar as profissões. Pelas profissões, vocês vão acabar descobrindo o temperamento de vocês. O sanguíneo, a profissão dele, eles são atores, vendedores e oradores. Aí você já pode estar vendo as pessoas que gostam muito de conversar, de falar, elas são sanguíneas. Vamos ver as características positivas do sanguíneo. Comunicativo, eminente, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Olha que legal ter um amigo sanguíneo. Mas em contrapartida, olha como o sanguíneo é. Ele é pulsilame, ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é impulsivo, inseguro, ele é egocêntrico, ele é barulhento, ele é exagerado e medroso. Então, o sanguíneo é aquele que às vezes você marca com ele se enrola tanto nas características dele e que ele chega atrasado e acho que todo mundo tem que entender. É aquele que dá a palavra e às vezes não cumpra. Em contrapartida, num ambiente, numa roda de amigo, quem tá contando a piada é o sanguíneo, quem tá falando é o sanguíneo. Agora nós vamos falar de um outro temperamento, o colérico. Olha as profissões do colérico. Produtores, construtores e líderes. Todo colérico acaba se tornando um empreendedor, porque como ele tem uma característica mais forte no temperamento dele, ele tem coragem de dizer não, de dizer sim. Características positivas do colérico: energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Agora vamos ver as características negativas: irascível, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astuto. O ruim do colérico, que quando ele é ruim mesmo. Mas em contrapartida, quando o temperamento da pessoa entra no processo de autoconhecimento, entra no processo de análise, ele pode se tornar uma pessoa maravilhosa, porque ele tem características de muita prestatividade, de muita organização, de muita solidariedade com questão de ajudar. Se ele fala sim, ele vai cumprir. Se ele disser que ele vai ajudar, ele vai ajudar. Ele é o oposto do sanguíneo, que às vezes promete e não cumpre. Então a gente falou de dois por enquanto: sanguíneo e colérico. Segura que a gente vai falar demais. É para botar uma figurinha aqui no meio para vocês pausarem e aprenderem, porque eu acho bacana. Então, usando esse livro aqui, a gente tem aqui, olha, esse gráfico aqui. Eu vou botar aqui entre os vídeos para vocês terem esse gráfico. Aí vocês pausam e vocês façam o teste. Que eu acho interessante vocês pausarem e fazerem o teste, porque às vezes a gente nem sabe o nosso temperamento. E uma outra dica que eu peço aos meus alunos, vou pedir a vocês: peça ao seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu amigo, para fazer o seu teste, para ele dizer quem é você. Porque muitos de nós têm a persona, a máscara, que a gente não consegue ver quem é a gente. Então peça alguém para fazer esse teste. Quem sabe você descobre quem é você. É uma dica, uma sugestão. Então nós temos primeiro, vamos falar primeiro do sanguíneo. Não tem ordem de importância qual o melhor ou pior. O sanguíneo, eu vou falar as características positivas, vou falar as características negativas e vou falar as profissões. Pelas profissões, vocês vão acabar descobrindo o temperamento de vocês. O sanguíneo, a profissão dele, eles são atores, vendedores e oradores. Aí você já pode estar vendo as pessoas que gostam muito de conversar, de falar, elas são sanguíneas. Vamos ver as características positivas do sanguíneo: comunicativo, eminente, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Olha que legal ter um amigo sanguíneo. Mas em contrapartida, olha como o sanguíneo é. Ele é pulsilame, ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é impulsivo, inseguro, ele é egocêntrico, ele é barulhento, ele é exagerado e medroso. Então o sanguíneo é aquele que às vezes você marca com ele se enrola tanto nas características dele e que ele chega atrasado e acho que todo mundo tem que entender. É aquele que dá a palavra e às vezes não cumpra. Em contrapartida, num ambiente, numa roda de amigo, quem tá contando a piada é o sanguíneo, quem tá falando é o sanguíneo. Agora nós vamos falar de um outro temperamento, o colérico. Olha as profissões do colérico: produtores, construtores e líderes.
Todo colérico acaba se tornando um empreendedor, porque como ele tem uma característica mais forte no temperamento dele, ele tem coragem de dizer não, de dizer sim. Características positivas do colérico: energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Agora vamos ver as características negativas: irascível, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astuto. O ruim do colérico, que quando ele é ruim mesmo. Mas em contrapartida, quando o temperamento da pessoa entra no processo de autoconhecimento, entra no processo de análise, ele pode se tornar uma pessoa maravilhosa, porque ele tem características de muita prestatividade, de muita organização, de muita solidariedade com questão de ajudar. Se ele fala sim, ele vai cumprir. Se ele disser que ele vai ajudar, ele vai ajudar. Ele é o oposto do sanguíneo, que às vezes promete e não cumpre. Então a gente falou de 2 por enquanto: sanguíneo e colérico. Segura que a gente vai falar de mais. É para botar uma figurinha aqui no meio para vocês pausarem e aprenderem, porque eu acho bacana a figura.